A última vez que ouvi a voz da minha mãe foi em uma mensagem de voz me dizendo para não aparecer no Natal. Sem explicações, só vamos evitar tornar as coisas mais difíceis do que já são. Isso foi há 8 anos. Então, quando o nome dela apareceu na tela do meu celular numa tarde qualquer de terça-feira, eu não atendi. Fiquei só olhando para a tela até ela escurecer de novo. 5 minutos depois, chegou uma mensagem. Precisamos conversar. É urgente. É sobre a propriedade. A propriedade, não a família. Não eu, a propriedade. Eu não respondi, mas algo me dizia que aquilo não terminaria ali. Eu estava certo. Naquela noite, recebi uma segunda mensagem, dessa vez do meu irmão, Ethan, frio como sempre, profissional, como se eu fosse um estranho. Ele estava mandando um e-mail do RH. Há uma disputa sobre o fundo fiduciário. Seu nome apareceu. Podemos nos encontrar? O meu nome, o mesmo nome que eles apagaram dos registros, das fotos, do grupo da família. O nome que sumiu dos convites de casamento e dos cartões de Natal. O nome que, até aquele momento, estava morto para eles. Eu disse sim, não porque queria vê-los, mas porque queria saber o quão ruim a coisa tinha ficado, a ponto de estarem invocando fantasmas como eu. Nos encontramos no escritório envidraçado no centro da cidade. Território neutro, limpo demais para conter qualquer verdade. Minha mãe já estava sentada, de blazer bege e arrependimento ensaiado. Ethan sentou-se ao lado dela com um bloco de anotações, virando páginas como se estivesse conduzindo uma reunião de conselho. Sem abraços. Sem como você está. Apenas um detalhe técnico no testamento. Você ainda está listado no fundo como herdeiro condicional. Precisamos que você verifique um cronograma. Não vai demorar muito. Olhei para eles. 2 pessoas que me cortaram como se eu fosse um erro de digitação no legado delas. Pela primeira vez em anos. Eu sorri. Interessante. Eu disse. Vocês me enterraram. Mas vejo que ainda sirvo no papel. Nem sempre fui invisível. Houve um tempo em que minha mãe dizia para todo mundo que eu era o realizador silencioso. Eu tirava a nota máxima, tocava violoncelo. Nunca perdi o toque de recolher. Era o garoto que facilitava tudo. Depois veio o fundo fiduciário. Foi ideia da minha avó. A forma dela garantir algo para cada neto no futuro. Educação, negócios, uma casa. Ela reservou uma parte para cada um de nós. O meu foi o primeiro a ser depositado. Eu lembro da letra dela no envelope. O futuro de Avery. Mas depois que ela morreu, tudo começou a mudar. De forma sutil. No início, meu nome sumiu dos e-mails da família. As viagens foram planejadas sem mim. Durante o jantar, minha mãe me olhava como se eu tivesse interrompido alguma coisa. Ethan ficou mais presente, mais alto, mais envolvido. Ele se chamava de executivo, como se tivesse conquistado esse título. Uma noite, voltei para casa nas férias da faculdade e encontrei meu quarto vazio, sem móveis, com quadros empilhados no chão. Minha mãe já estava transformando o cômodo em um estúdio de yoga. É mais fácil assim, ela disse, como se eu estivesse desaparecendo aos poucos e ela estivesse só acompanhando o processo natural. Naquela mesma semana, vi um extrato bancário no balcão da cozinha, longo bastante para eu perceber que o meu fundo fiduciário estava em outro nome. Quando perguntei, meu pai fechou o notebook e disse, você está sendo dramático. Mas eu não estava. Comecei a cavar, silenciosamente. Imprimi todos os documentos que consegui acessar, capturas de tela, registros de transferências, cópias de formulários autenticados que minha avó tinha assinado. Armazenei tudo num arquivo digital, com data, hora e criptografia. Esse foi o começo do fim. A noite em que me cortaram não teve cena, sem gritos, sem malas na varanda. Foi mais frio que isso. Meu pai apenas disse, esta casa não tem espaço para peso morto. Com isso, meu número foi bloqueado. Meus pagamentos da faculdade simplesmente sumiram. O setor de assistência financeira marcou meus registros como financiamento não confirmado. Quando liguei para saber o que tinha acontecido, disseram, sua família revogou a autorização. Enviei e-mails, tentei escrever cartas. Nada. Amigos de infância pararam de responder. Um deles até disse, sua mãe falou que você teve um colapso, que você fugiu. Eu não fugi, eu fui apagado. Com o tempo, parei de tentar. Me mudei para um porão em outro estado. Consegui um emprego revisando registros municipais antigos para uma empresa de arquivamento. O trabalho era lento, metódico, silencioso. Caía bem para mim. Continuei documentando tudo.
Não por vingança, era só porque era a única coisa que eu ainda podia controlar. Com o tempo, aprendi a viver sem ser visto, a pagar aluguel sem fiador, a reconstruir meu crédito do zero, a pesquisar jurisprudência em 4 estados diferentes. Não postava, não ligava, mas eu observava, e eu me lembrava. Lembrei que dinheiro não desaparece, ele só muda de dono. Lembrei que assinaturas podem ser rastreadas, que autenticações são públicas, que a história da família, por mais enterrada que esteja, ainda deixa rastros em papel. Eles achavam que me excluir era o mesmo que me apagar. Esqueceram que eu sabia como aquele legado foi construído. E agora, eu sabia exatamente onde ele rachava. Depois daquela reunião no escritório de vidro, eu não voltei para casa. Andei 3 quarteirões até um café tranquilo, abri meu notebook e comecei a acessar arquivos que eu não via há anos. Eles queriam que eu conferisse um cronograma. Eu decidi conferir tudo. Primeiro, entrei no cofre digital onde venho salvando registros desde o dia em que saí de casa. Mais de 400 arquivos. Etiquetados, datados, com backup em 2 lugares. Cada retirada de mensalidade. Cada troca de administração. Cada carta autenticada da minha avó. Eu não juntei tudo isso para esse momento. Mas percebi que esse momento é que estava me juntando. No dia seguinte, liguei dizendo que estava doente e fui até o cartório do condado. Truches históricos são legalmente distintos. A propriedade da minha avó era protegida por um acordo de preservação, porque o terreno tinha vestígios arquitetônicos dos primeiros assentamentos da região. Isso significava que a herança estava sujeita à fiscalização, não só da família, mas também da Fundação de Preservação Histórica, uma ONG estadual que monitora o uso da terra. Pedi os registros públicos do Devo Trache, o fundo que abrigava a propriedade da nossa família. A atendente levantou uma sobrancelha e pediu minha identidade. Em vez disso, mostrei meu cartão de visita, pesquisador independente, analista patrimonial. Ela me entregou um pendrive com 32 documentos. Não demorou muito para encontrar. Uma declaração digitalizada, datada de 5 anos atrás, com o título Declaração de Retirada Voluntária. Avery Lynn, assinada eletronicamente, carimbada por um notário remoto no Arizona. Eu nunca fui ao Arizona. Nunca pedi retirada de nada. Dei zoom na assinatura. Ela batia com um formulário antigo que eu assinei aos 17 anos, no verão antes da faculdade, quando meu pai pediu para eu assinar umas atualizações nos registros da família. Eles copiaram o formulário, mudaram a data, trocaram o título, substituíram o notário e preencheram tudo de novo, como se eu tivesse desaparecido por conta própria. Foi assim que me tiraram da propriedade. Silencioso, legal, limpo no papel. Mas eles cometeram um erro, eu ainda tinha o documento original. Os metadados desse arquivo mostravam a data de criação, o RAT do arquivo, e um registro de acesso que provava que eu não assinei nada depois de 2016. Melhor ainda, eu havia carregado esse arquivo em um repositório na nuvem com verificação por blockchain, um serviço usado por pesquisadores para registrar datas e horários de trilhas de pesquisa. Não estava apenas com backup, estava cravado no tempo. Eles falsificaram uma remoção, mas o registro mostrava que eu nunca estive, legalmente, ausente. Senti a pressão se acumulando nas têmporas. Parte enjoo, parte raiva. Eles não me ligaram por saudade. Não foi arrependimento. Eles me procuraram porque a Fundação de Preservação havia reaberto o arquivo após uma denúncia, que sinalizou registros patrimoniais incompletos. Se fosse comprovado que um herdeiro foi removido de forma fraudulenta, o fundo podia ser congelado. Pior, a terra poderia voltar ao Estado, ou ser incorporada ao programa educacional da Fundação. Um resultado que meus pais jamais aceitariam. Eles prefeririam vender a propriedade do que vê-la se tornar pública. E a única forma de consertar isso? Me fazer confirmar a mentira deles. Era por isso que queriam que eu verificasse o cronograma. Não para esclarecer. Não para corrigir. Mas para encobrir. E o mais irônico era isso. A mesma família que me descartou, me silenciou, me enterrou, agora estava presa em uma situação que não podiam resolver legalmente sem mim. Eles queriam minha assinatura. Um favor. Uma chancela. O que não perceberam foi que eu não voltei para participar. Voltei para fazer auditoria. Na próxima vez que os vi, eu não fui sozinho.
Levei meu laptop, um dossiê impresso e um gravador de voz. Não porque eu quisesse drama, mas porque eu queria que eles soubessem. Nada disso foi acidental. Nos encontramos numa sala de conferências no segundo andar, de outro escritório de advocacia. Mais uma vez, terreno neutro, só que menor, com cadeiras mais baratas. O tipo de lugar onde as pessoas resolvem disputas que não querem ver no tribunal. Ethan já estava lá, andando de um lado pro outro. Minha mãe estava sentada perto da janela, segurando uma garrafinha térmica de chá, como se aquilo pudesse acalmar a consciência. Ela se levantou quando entrei. Eu não. O advogado da família começou com o de sempre. Agradecemos sua presença aqui, Avery. Vamos começar com a situação do Devo. Eu interrompi. Não, vamos começar com isso. Deslizei a declaração impressa sobre a mesa, a retirada fraudulenta. Depois, outro documento, meu formulário original de 2016. Sem assinatura de notário. Carregado, com registro de data e hora. 3 anos antes da versão dele sequer existir. Eu nunca desisti, eu disse. E o notário de vocês nunca teve autorização para validar esse fundo. Já confirmei isso com a fundação. Ethan deu uma risada debochada. Você está exagerando. Tivemos que reestruturar as coisas. Não foi nada pessoal. Falsificação é pessoal, respondi. Virei-me para o advogado. Seu escritório arquivou a versão atualizada, correto? Ele assentiu, devagar, com base nos documentos fornecidos pelo espólio. E se esses documentos forem comprovadamente falsificados? Perguntei, com calma. Ele não respondeu. Então tirei a peça final, um drive portátil. Coloquei no centro da mesa como se fosse um detonador. Aqui estão os registros de verificação por blockchain, arquivos originais, metadados da cadeia de custódia, registros de IP, e uma mensagem de voz de 2018. Nela, minha mãe dizia a alguém, ela não faz mais parte da família, então estamos simplificando o testamento. Minha mãe estremeceu. Ethan murmurou, pode ser qualquer um. Olhei bem para ele. Você realmente quer me testar? Silêncio. Foi então que estabeleci os termos. Vocês querem tirar esse peso das costas? Preservar o patrimônio? Evitar uma investigação de fraude? Ótimo, aqui está minha proposta. Primeiro, transfiram a propriedade para um fundo público para jovens em situação de vulnerabilidade. Segundo, publiquem uma correção oficial, reconhecendo meu nome e restabelecendo meus direitos. Terceiro, nunca mais entrem em contato comigo. A voz de Ethan falhou. Isso é loucura. Você nem quer a terra. Eu sorri. Quero a verdade, e quero que ela seja autenticada. Eles não concordaram de imediato. Minha mãe chorou. Ethan me chamou de ingrata. Mas eles também não foram embora, porque sabiam que, se isso se tornasse público, eles não perderiam apenas a terra. Perderiam reputações, cargos em conselhos, lugares em galas. Eles me enterraram por causa da aparência. Agora, era essa mesma aparência que os forçava a me desenterrar. Eles não assinaram naquele dia. Gente como eles não se rende sem encenação. Eles atrasam, posturam, revisam. Mas 3 semanas depois, os documentos chegaram. Assinados, carimbados, testemunhados. A propriedade foi transferida para um fundo público, sob supervisão da Fundação de Preservação Histórica. O novo nome? Devo Home for Transitional Youth, um projeto de moradia segura para adolescentes em situação de deslocamento. Recebi uma cópia atualizada do Estatuto do Fundo pelo correio. Sem pompa, envelope marrom simples. Sem carta, sem pedido de desculpas. Só uma assinatura institucional e a data em que se tornou oficial. Eu emoldurei. Dias depois, saiu uma nota breve num jornal local. Propriedade familiar privada doada discretamente após disputa interna. Sem nomes, sem drama. Só algumas linhas sobre legado, juventude e serviço público. Era tudo o que eu queria. Não o holofote, apenas a correção. Mesmo assim, a família não conseguiu se conter. Ethan me mandou um e-mail, curto, amargo, previsível. Parabéns, você queimou o próprio nome para provar um ponto. Não respondi. Minha mãe deixou uma mensagem de voz. O tom oscilava entre culpa e estratégia. Ela chorou, mencionou a imprensa. Disse que esperava que eu encontrasse paz. Terminou dizendo, apesar de tudo, você sempre será minha filha. Ouvi uma vez, depois apaguei. Porque aqui está a verdade sobre ser apagado.
Quando você percebe que sobreviveu sem eles, você não precisa mais que eles te enxerguem. A formalidade final foi a correção pública. Um parágrafo publicado no boletim da Fundação. Um erro administrativo deturpou anteriormente o status de herdeira. Lamentamos o descuido e confirmamos o papel legal de Avery Lynn como beneficiária original. Sua contribuição para o redirecionamento da propriedade é reconhecida com profundo apreço. Não foi pessoal. Não foi sincero. Foi melhor. Foi permanente. Naquele fim de semana, dirigi até o interior. Sem motivo real. Apenas a necessidade de respirar em algum lugar onde o ar não tivesse tantos nomes presos a ele. Parei em um pequeno cemitério nos arredores da cidade. O nome da minha avó estava gravado em uma pedra modesta, cercada por flores silvestres e pedrinhas de cascalho. Eu não ia lá desde o funeral. Sentei ao lado da lápide dela. Não por muito tempo, só o suficiente para dizer em voz alta: não fiquei com a terra, mas mantive os seus termos. Deixei uma nota dobrada ao lado da pedra. Dentro estavam os 3 documentos originais, as cláusulas do fundo, meu formulário autenticado e a carta que tentaram substituir. Depois, me levantei. Não chorei. Alguns finais não pedem lágrimas. Eles só pedem silêncio. Quando cheguei em casa, abri uma nova pasta no meu laptop. Dei a ela o nome de encerramento e arquivei tudo. E-mails, gravações de voz, escrituras de transferência, e uma nota final que escrevi para mim mesma. Eles te apagaram para proteger a imagem deles. Você respondeu com provas, não com vingança. Essa é a diferença entre legado e exposição. Não me senti vitoriosa. Me senti limpa. Não aquela limpeza de sabão e água, mas a que vem de algo que foi finalmente e irrevogavelmente resolvido. Alguns legados terminam com funerais. Outros terminam com novos começos. O conjunto habitacional Devo foi inaugurado como um centro de transição para jovens 4 meses após a aprovação da papelada. A placa do lado de fora era simples, madeira branca, fonte preta com serifa. Dizia, Casa Lynn. Um lugar para recomeçar. Eu não pedi aquele nome. A diretora da fundação disse que era apropriado. Foi você quem segurou a linha, ela disse. Eu não a corrigi. O primeiro grupo de residentes chegou naquela primavera. 5 meninas, todas entre 16 e 19 anos. Uma delas tinha acabado de sair do sistema de acolhimento. Outra passou os 2 últimos invernos dormindo em sofás com uma mochila e um livro de preparação para o GED. Nenhuma delas sabia quem eu era. De verdade. E eu gostava assim. Uma vez por semana, eu dava uma oficina de educação jurídica lá. Como ler um contrato de aluguel. Como contestar um pedido de moradia negado. Como se tornar notória na sua própria vida antes que alguém a reescreva por você. Numa noite, enquanto eu guardava meus materiais, uma garota, talvez com 17 anos, olhos atentos e esmalte lascado, ficou para trás. Ela me perguntou: e se sua família não quiser você? Não respondi de imediato. Depois disse: então você constrói uma vida tão sólida que eles não conseguem tocá-la. Ela sentiu como quem já tinha começado. A casa foi se enchendo de formas pequenas e silenciosas. Livros empilhados nos peitores das janelas. Meias secando nos radiadores. Piadas internas coladas na geladeira. O tipo de pertencimento que não pede licença. Em casa, mantive meu mundo simples. Limpo, tranquilo. Sem telefone público. Sem endereço para correspondência. Doei os últimos pertences da minha avó para a sala de leitura do centavo. Sua caneta tinteiro, o dicionário cheio de anotações, o jogo de cartões que ela usava para escrever charadas de aniversário para mim. Numa noite, estava sentada na sala da Casa Lynn enquanto as meninas tocavam música em um alto-falante Bluetooth com falha. Elas riam alto, caótico, verdadeiro. Foi nesse momento que percebi, eu não só tinha escapado de uma família. Eu tinha fundado algo melhor. Não um espelho do que perdi, mas uma correção. Não uma mesa com meu nome entalhado, mas uma mesa longa o suficiente para qualquer pessoa que já tivesse sido informada de que não pertencia ali. Mais tarde naquele mês, recebi outra carta, escrita à mão, sem remetente. Mas eu reconhecia a inclinação da caligrafia. Era da minha mãe. Ela dizia que sentia minha falta, que queria me ver, que esperava que pudéssemos tentar de novo. Eu não respondi. Não por crueldade, apenas por clareza. Não era que eu estivesse mantendo o passado como refém.
Eu só havia parado de convidá-lo para entrar. Em vez disso, fui até a cozinha, abri o armário dos funcionários e peguei uma nova pasta. Coloquei uma etiqueta na capa, a verdadeira árvore genealógica. Dentro, prendi uma folha com uma pergunta impressa no topo. Quem ajudou você a sobreviver? Cada morador podia preencher um galho. Sem sobrenomes, sem vínculos legais, só a verdade. Naquela noite, escrevi a primeira entrada. Nome: Lucia, minha bibliotecária da escola. O que ela fez? Me deu a chave do escritório dos fundos quando eu não tinha mais para onde ir. O que ela disse? Você não é um fardo, você só chegou cedo. A árvore cresceu lentamente, como tudo que realmente importa. Dessa vez, ninguém foi cortado da página. Eles não simplesmente eliminaram minha avó. Eles reescreveram a história como se ela nunca tivesse existido. Mas aqui no Reddit Revial, não buscamos perdão. Contamos as histórias daqueles que retornam, não para serem aceitos, mas para resgatar a verdade que foi roubada. Se você já foi apagado, reescrito ou silenciado, compartilhe sua história nos comentários. Ela merece ser ouvida.